É Ele que nos cura. É Ele que nos faz ser diferente. Para todo que todo olho, quando olhar para nós, possa dizer que ali vai um servo de Deus. Então precisamos testemunhar Cristo em nossas vidas, no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso proceder dia a dia, para que todos vejam e saibam que o Senhor faz a diferença em nós. E é Ele como águas purificadoras, que por onde passa, cura, transforma, liberta, restaura. Esse é o Deus que nós servimos, que nós estamos adorando aqui nesta noite. Que curam, que limpam, que transformam por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo se transforma, tudo se faz novo. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está aqui passando entre nós. Então beba dessa água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode adorar a Deus com esse cântico, fechando os seus olhos, fazendo desse cântico a sua adoração, a sua oração a Deus, clamando a Ele para que Ele venha e limpa o teu interior. Diga isso para Ele. E flui do teu grande amor, águas que limpam, águas que curam e que transformam. Esse rio está aqui. Águas que curam, águas que curam, que limpam, aonde Ele passa, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Creia que este rio está aqui. Neste lugar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio.
nós te louvamos, ó Deus. E queremos mesmo te agradecer, Senhor, da água que corre do teu trono, onde tu mesmo é esta água, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por esta noite, ó Pai. Quero te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Porque se tu mesmo, ó Deus, não nos motivasse, se tu mesmo, ó Deus, não nos convidasse, ó Deus, a estar aqui, certamente estaríamos em outros lugares, ó Deus, aonde os teus olhos não se agradam, aonde a pureza não se faz presente. Deus, aqui se encontram famílias, ó Deus, famílias diante da tua presença, ó Pai. Senhor, que tu realmente limpa, purifica cada lar, Senhor, cada família aqui representada nessa noite, ó Deus. Toma em tuas mãos, ó Deus, que as tuas águas, ó Deus, purifiquem os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para te adorarmos mesmo, ó Deus, com gratidão, Senhor, por tudo que tu tens operado em nossas vidas, por tudo que tu já fez e por tudo que tu ainda há de fazer, ó Deus. Senhor, queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. E que tu possas, ó Deus, estar recebendo cada louvor, cada adoração de cada vida aqui, Senhor, que declarou mesmo que tu és o Deus que faz chover, que faz limpar, que faz curar, que transforma, que nos faz ser um ser com qualidade de vida. Toma, Senhor, cada vida que aqui entrou, Senhor, cada vida que ainda há de entrar por essas portas em tuas mãos, e que tu possas operar grandemente, em nome de Jesus. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mas continuem em adoração. Que tem nos proporcionado dias de vidas, porque esse Deus que nos dá a vida e que nos leva também. Então, cada dia é o nosso abrir dos nossos olhos, cada dia que podemos levantar da nossa cama e andar e contemplar o dia que o Senhor nos proporciona, é um momento de agradecimento, de gratidão a Ele por tudo. Nós vamos estar passando a palavra ao pastor Calixto, que é o portador de Deus nesta noite, e nos trazer a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele. Então, fique com seus olhos atentos, seus ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor separou para você nesta noite. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estou feliz por ter sido convidado mais uma vez. Eu nem sabia que o pastor de vocês estava fazendo aniversário. Mas estamos aqui então para, junto com ele e com a igreja, compartilharmos esta hora bendita, né? A palavra do Senhor. Então, abre a sua Bíblia na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3, do 16 e 17. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra.
2 Timóteo 3, 16 e 17. E assim diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Essa aqui é a palavra de Deus. Você crê nesta palavra? Vamos orar então. Senhor, estamos diante da tua palavra. Já fizemos a leitura. Senhor Deus, que tu venha nos falar agora, Pai. Que a voz do homem seja, Senhor Deus, a explicação da tua palavra. Que seja tão somente a tua vontade. Senhor Deus, porque nada, Senhor Deus, que nós tentamos fazer, sem que tu faça por intermédio de nós, não pode ser feito com qualidade e não terá efeito. Eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja nos falando, nos convencendo e nos dirigindo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então o texto vai falar das Escrituras. Por que eu escolhi esse texto? Porque hoje, apesar de ser aniversário do pastor Marcos Baião, ou estarmos comemorando hoje, né? Também é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Por isso, escolhi o texto que fala sobre a Escritura. Ainda mais no dia de hoje, que muitos têm usado a Escritura de forma errada. Têm usado a Escritura para benefício próprio, para manter organizações religiosas, para até arrecadar dinheiro, também muitas vezes com motivação política. Nós vemos homens na política com poderes, chegaram lá por causa do Evangelho. Usaram o Evangelho para estar lá em cima e hoje mostram que não são aquilo que diziam ser. Tá? Então, o momento adequado para nós pensarmos na palavra que Deus deixou para cada um de nós. Não apenas como comemoração, mas como uma retomada à leitura da palavra. A leitura e a obediência dessa palavra. Muitos homens buscam status, buscam poder nos livros que tem na biblioteca para vender, que tem nas lojas para vender. Mas aqui nós temos em nossas mãos um livro que nos dá também poder e nos dá sabedoria. E todo homem que utiliza bem esse livro, ele se torna próspero. Ele se torna não apenas influente no propagar a palavra, mas ele se torna próspero, ele se torna uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, tá? E que obedece a esse Deus. Irmãos, o texto vai dizer que o homem, no versículo 17, ele precisa ser perfeito. Assim, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o crente, ele é chamado para ser perfeito. Nós somos chamados para sermos melhores. Nós somos chamados para sermos transformados por Deus e através da sua Escritura. Por isso que Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para salvação do grego, né? E também do judeu e também do grego, ou seja, todas as pessoas. Então a palavra de Deus, ela é transformadora. Acabamos de cantar aqui sobre o rio, não é? Um rio, né,
uma fonte de águas purificadoras. Aqui está a fonte de águas purificadoras. O que transforma, o que limpa o homem é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: vós já estáis limpos pela minha palavra. Quando Pedro falou que era para ele não apenas lavar o pé, mas também todo o corpo. Mas vós já estáis limpos pela minha palavra. Agora, aquele que ainda não está, ele precisa estar em contato com esta palavra. Nós precisamos ter essa limpeza de Deus. Deus vem, poda, tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, dá o polimento que precisa dar para que haja transformação. Irmãos, sem leitura bíblica, sem meditação, não há igreja evangélica. Existe organização, mas igreja evangélica, igreja de Cristo, igreja de Jesus, só existe lá no céu, escrita no céu, nos livros de Deus, nos registros do Senhor, a igreja que prega a palavra, a sã doutrina. Aí sim, aí nós temos uma igreja evangélica na plenitude da palavra. Por isso Paulo, ele insiste em falar sobre a palavra de Deus como uma única fonte de regra, de fé e prática para nós. Mas com uma intenção de nos tornar perfeitos. Aí tem 3 dicas que o texto nos dá. Toda a escritura é inspirada. Então está dizendo que a escritura foi escrita por Deus. Não foi a mão de Deus, mas foi Deus que colocou no coração do homem, Deus colocou dentro do homem as escrituras para que ele pudesse escrever. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra, então, útil, não é que é uma palavra que vai fazer toda a diferença. Porque é preciso ao homem utilizar bem essa palavra. Porque se eu quero servir a Deus, eu tenho que me utilizar da palavra. Eu tenho que ela se torne útil na minha vida. Ela não pode estar empoeirada, ela não pode estar guardada. Ela precisa estar na mente e no coração. Na mente e no coração. Na meditação. Tem gente que acha que basta orar. Não basta orar. É preciso saber por que nós vamos orar. E aí é a Bíblia que vai dizer, é a palavra que vai dizer. Então, quando ela diz que é útil, útil, ele vai dizer que é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção e para a educação na justiça. Então, o primeiro tópico seria, a palavra precisa ser útil para que nós aprendamos a ensinar. Então, a palavra é útil para ensinar. Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, ele deixou uma grande ordem para nós. Mateus 28, não é? É a grande comissão. Ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho predito, que vos tenho ensinado. Então Deus nos ensina a fim de que nós ensinemos a outros e propaguemos a sua palavra, a sua mensagem. Então o foco aqui, agora, é no ensino. É no ensino. Então o que Deus nos dá, não podemos guardar para nós mesmos, é preciso passar adiante. Por isso ele vai dizer, ensina o menino no caminho em que deve andar. É passar para o filho, mas um menino aqui, não necessariamente é uma criança, não necessariamente é o seu filho. O menino pode ser um recém-convertido, o menino pode ser o seu vizinho, o menino pode ser o seu pai, o seu tio que ainda não se converteu, que são crianças, ou seja, ainda não obtiveram, ainda não receberam a salvação, precisam disso como uma criança que ainda não tem. Então, um menino aqui é todo aquele que é alvo da salvação de Deus. E Deus quer te usar para isso. Então é preciso ensinar, ter a sabedoria para passar isso para outra pessoa, buscar de Deus isso, né? Então,
A palavra é útil. Utilizar a Escritura para ensinar. O foco está no ensino. Hoje temos muita preocupação nas nossas igrejas. Preocupação em batizar, preocupação em evangelizar, preocupação em encher a igreja. Mas e o ensinar? O ensinar, como é que fica? Qual está o nível? Onde está? Qual seria o nível de ensino? Nosso nível de ensino. Se Deus nos avaliasse hoje, que nota Ele nos daria como professores, como ensinadores da palavra? Por que a gente ouve falar, as aberrações que a gente ouve falar a respeito do Evangelho, coisas totalmente erradas. Aí é que você entra. Quando você escutou alguma coisa errada, você entra para corrigir, porque a palavra diz que é para correção, é para repreensão, é para o ensino. Então nós temos nas mãos uma ferramenta didática. Ela é poder para a salvação, mas através do ensino. É preciso ensinar. É preciso passar para frente, passar adiante o que Deus nos tem ordenado. Ensina. Ensina o menino. E uma coisa muito interessante é que Deus, em Jesus, Ele não permite que o ensino seja retirado. O que você aprendeu é seu. E você vai levar para a eternidade. Ninguém pode roubar. Por isso ele vai dizer, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Não é? E vai dizer, ajuntai tesouros no céu. Quando você aprende para você e você ensina para outro, você está juntando tesouros, riquezas no céu. Onde a traça não destrói, onde o ladrão não tira. E um texto que eu lembrei bem, que fala sobre ser retirado, é quando Jesus foi à casa de Marta e de Maria e passou a ensinar. E Jesus falou que o que estava garantido para aquela mulher que se assentou aos pés de Cristo não lhe seria tirado. É Lucas, né? Capítulo 10, versículo 40 ao 42, não é isso? Vamos abrir lá em Lucas. Lucas 10. Marta e Maria. A partir do versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu servisse sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que pouca coisa é essa? Que pouca coisa é essa? Única coisa que basta, portanto, basta apenas uma coisa. Que pouca coisa é essa? O ensino da palavra. Aquela mulher estava ali aprendendo, e tudo que ela precisava aprender, tudo que lhe bastava era aprender do Senhor. Pastores, servos, obreiros da casa do Senhor. Nós temos um ministério que é de ensinar, é o ministério do ensino. Ensinar crianças na escola dominical, você que dá aula na escola dominical, você que tem o seu ministério, seja com os adultos, seja com os jovens, nós temos um ministério de ensinar. Ensinar aquilo que Deus passou. Essa é a boa parte da igreja, essa é a boa parte do evangelho. Às vezes nos preocupamos com a comida, nos preocupamos com movimentos, com tantas coisas, mas a boa parte é o ensino. Essa é a parte que Deus diz que não vai ser tirada. Está no nosso coração e nós guardamos para todo o sempre. Segundo, utilizar a Escritura para repreender. Quantas pessoas são contrárias a nós? Quantas?
até no evangelho, né? Até na igreja. Quantas oposições você encontra nas associações, nas reuniões? Quantos atritos nós temos? E muitas vezes não sabemos lidar com esse atrito, com essas diferenças, não sabemos como falar à altura. Só depois de uma confusão ou de uma discussão é que nós vamos pensar, poxa, eu podia ter falado de uma outra forma, eu podia ter avaliado melhor. Mas é porque isso acontece. Porque não usamos a palavra da forma correta para repreender. Lutamos para convencer os outros. Lutamos para convencer nossos opositores, usando armas nossas próprias, armas erradas, a minha sabedoria, a minha retórica. De repente, uma voz mais alta, uma palavra mais forte, mais dura. Ou então viro as costas e vou embora, eu bato o pé. E Deus está falando para nós usarmos a palavra, porque ela é para a repreensão, para repreender. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, muitas vezes a gente se arma de armas erradas. Efésios 6, versículo 17, manda-nos munir-nos da espada do Espírito, que é o quê? A palavra, a palavra de Deus. Essa é a arma que nós temos que ter. E só vamos tê-la se tivermos intimidade com o Senhor através da leitura bíblica. Pegar essa espada do Espírito, isso significa lutarmos com o Espírito. Significa que já não sou eu quem está lutando. Significa que é o Espírito que vai nos usar. É o Espírito que vai te usar, é o Espírito que vai te usar. Aí a vitória é certa. Porque você está no Espírito. Porque você está com a palavra. Você maneja bem a palavra da verdade. Não é? Você não tem do que se envergonhar, então você lê, você prega, você fala de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí você tem a unção espiritual. Aí você é um vitorioso. Aí, aquela pessoa que está tentando te combater, que está te perseguindo, que está tentando te destruir, ela vai se calar. Porque você não está usando as suas próprias armas, você está usando a arma que Deus te deu. A espada, que é a palavra da verdade. E é o Espírito que vai lutar por nós. E Jesus vai até falar para não se preocupar muito com o que é a vez de dizer naquela hora. Porque o Espírito vai estar te auxiliando, vai estar nos auxiliando. E por último, a palavra é útil, como diz no versículo 16, é útil para educar em justiça. Educar em justiça. Promover justiça de Deus é mostrar para as pessoas, para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, nossos vizinhos, é mostrar que Deus, Ele condena o pecado, Ele vai destruir mesmo, Ele vai afastar todo o mal da presença dEle eternamente. Ele vai lançar no inferno todo o principado, toda a potestade, todos os seguidores do mal, todos os seguidores de Satanás, os anjos e os homens que servem a Satanás, os que não quiseram, que não foram lavados, não tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, todos esses vão estar afastados de Deus eternamente. Mas por quê? Porque Deus não pode participar do pecado. Então Ele condena o pecado. Apesar dele amar o pecador, Ele condena o pecado.
Então, mostrar a justiça de Deus é dizer, olha, você na condição que você está, se você não se arrepender, se você não tiver perdão, não pediu perdão do Senhor, se você não tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se você morrer nessa condição, a sua alma vai perecer. Isso é mostrar a justiça de Deus. Mostrar a justiça de Deus é mostrar que naquela cruz foi crucificado, foi morto, um inocente no nosso lugar. Mostrar a justiça de Deus é dizer para o mundo que Deus o amou de tal maneira que deu o único filho, para que nós crescêssemos nele e tivéssemos a vida eterna. E essa é a condição para termos a vida eterna, crer no unigênito de Deus, o que venceu a morte, o que cumpriu todos os mandamentos do Senhor, que cumpriu toda a lei, que andou conforme as profecias, foi o único que é chamado santo, santo e santo. Promover a justiça de Deus é permitir uma mudança interna, primeiro no meu ser. É Deus transformar a minha vida para que eu, sendo justificado, possa falar para outros. Aí é permitir que a justiça de Deus faça efeito no nosso lugar, faça efeito no nosso meio. Aquele que tem um cisco no olho, que tem uma trave no olho, ele não pode querer guiar outra pessoa, porque Jesus vai chamar de hipócrita. Primeiro, retira do teu olho a trave que está te impedindo de enxergar, para que depois você possa guiar outra pessoa. Isso é justiça. Olha como Deus é justo. Por quê? Porque o poder da sua palavra se manifestará quando eu me colocar diante desse Deus, dizendo, Senhor, eu sou um pecador, tira de mim a trave, tira de mim, dos meus olhos a venda, acerta a minha vida, para que eu possa então tentar acertar a vida de outro. E muitas vezes nós queremos mostrar uma justiça que não existe, uma justiça que nós ouvimos falar e nós ainda não tomamos posse, nós ainda não a buscamos. Por isso ele vai dizer, buscai primeiramente essa justiça. Aí sim, as outras coisas são acrescentadas, mas essa justiça, ela é que deve ser buscada primeiro. Promover a justiça de Deus é mostrar que o Deus que perdoa também é o mesmo Deus que condena. O Salmo 50, no versículo 5 ao 7, diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e que Ele mesmo é quem vai julgar. Não passará nada sem o julgamento de Deus. E a Bíblia nos manda ensinar, educar na justiça de Deus. Mostrar essa verdade. De Deus não se zomba. Tem gente que brinca com o Evangelho. Igreja não é clubinho. Igreja não pode ter dono. A ou B, que se acha poderoso na igreja, se acha dono da igreja. E impede pessoas de virem à igreja. Impede o agir de Deus. Será que nosso Deus mudou? Será que o Deus de hoje não é mais o mesmo Deus que andou há 2015 anos atrás? Será que Ele não é o mesmo Deus que iniciou a igreja poderosa? Nosso Deus é o mesmo. Ele é imutável. Ele permanece sendo o mesmo.
Ele continua agindo mesmo hoje. Então é preciso o quê? Retorno. Retorno o quê? A palavra. A palavra. É ela que é poder para nós. Ela que nos dá a condição. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. Não é poder para sair fazendo um monte de travessura, mas é poder de convencimento. É poder de transformação. É poder de fazer as pessoas se arrependerem. Está aqui uma prova disso, eu. Está aí provas, vocês. Somos provas disso. Mas tem mais gente lá fora, não tem? Tem mais gente. A Bíblia é usada para isso. E o Senhor, Deus, quando nós agimos assim, buscando educar em justiça, então Deus, Ele se faz plenamente presente. A casa, a igreja, se enche da sua glória. E o seu poder se torna notório. Agora, quando começa as discussões, quando começam as confusões, quando começa o diabo colocar dissensão, fofoca, intriga, e nós não sabemos combater essas coisas, porque não combatemos com a palavra, não sabemos repreender. Quando chega um novo convertido e nós não ensinamos direito, vai se tornar um crente doente, um crente raquítico, um crente que não pode nem comer comida sólida, sempre vai depender do leitinho do pastor. Vem cá, mais um pouquinho de leitinho para você. E você está ficando velho, só leitinho, só leitinho, só leitinho. E está na hora de comer um alimento sólido, está na hora de enfrentar a realidade da vida, está na hora de deixar de ser criança. E é a Bíblia que faz isso, é a palavra que faz isso, se nós a manejarmos bem. Irmãos, o texto, no final da leitura, diz que nós precisamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados. Não apenas perfeito, mas perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus me quer perfeito, ainda me quer perfeitamente habilitado para fazer a sua obra. Ou seja, Ele não quer a obra pela metade, Ele não quer uma obra mal feita. Falando em habilitar, a gente pensa logo na carteira de motorista. Você não vai contratar um motorista que tenha comprado uma carteira, que não tenha feito o curso, porque ele não está perfeitamente habilitado. Deus nos chama para dirigir a sua igreja com perfeição. Eis a nossa luta, eis a nossa busca. Buscar a perfeição. Sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Então Deus quer nos habilitar. Deus nos chamou para boas obras. Como é que Deus avaliaria a minha obra? Como é que Deus avaliaria a sua obra? Será que Ele retiraria a carteira de habilitação nossa? Ou será que Ele chamaria-nos para uma aula de reciclagem? Então, se for preciso uma aula de reciclagem, vamos a essa escola com o Senhor, vamos aprender com Ele. E o Deus vai nos ensinar. Ele quer condução correta. Ele quer direção correta. E Ele fará isso através da sua palavra. Como Paulo diz, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo garantiu que conseguiu essa condição, quando ele diz, estou pronto para pregar o Evangelho. Não é? Estou pronto para pregar o Evangelho. Estamos prontos? Estamos habilitados? Temos buscado, então, essa direção? É Deus quem dá, quando nós não apenas temos essa palavra,
guardada. Mas como diz a palavra, escondi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, para fazer a tua obra de forma perfeita. Você acha difícil? Você acha impossível? Para Deus não há impossíveis. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus pergunta. Para Deus, tudo é possível. E a transformação é apenas um degrau na nossa existência como servos do Senhor. Que Ele nos habilite, que Ele nos condicione, que Ele nos ensine, que Ele nos eduque e que Ele até nos repreenda, se for preciso, para nos tornarmos crentes perfeitos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade. Eu pedi para o pastor Marcos que pudesse sentar ali, por favor. Cadê a Leia? Leia, por favor. Passaram a peteca para mim, mas tudo bem. Meire, apaga a luz aí, por favor. Nós vamos passar um vídeo do pastor. E depois desse vídeo o pastor está com a palavra, né? Parabéns, pastor Marcos! Sabe, perseverante, amigo, honesto, bondoso. ser um presente para nossa família. Parabéns pra... Parabéns, pastor Marcos! Sabe, perseverante, amigo, honesto, Bondoso. ser um presente para nossa família. Parabéns pra... Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, parabéns, pastor! Pastor, parabéns, muitas felicidades, que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento, para que você viva todos esses anos que tem aí pela frente. Pastor, que Deus te abençoe, você e sua família, que você realize os seus sonhos no Senhor e que a igreja continue sendo agraciada pelo teu esforço, tá? O Senhor tem buscado em Deus. Muito obrigado. E na verdade a gente que ganha um presente de mais um ano junto com você. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe você e sua família. Parabéns, pastor, por mais um ano de vida! Rubro-negra. Felicidades! Pastor, te amo, meu pastor, pastor. Quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, um abraço da família Puxinho. Amamos você. Olá, pastor. Parabéns, felicidade. Deus abençoe o seu ministério. Estamos aqui para te dar um parabéns e desejar tudo de bom para você, tá? Parabéns. Parabéns, pastor. Pastor, parabéns por essa data especial. Deus o abençoe sua vida.
feliz aniversário. Muito obrigado por ser o nosso pastor. Esse tempo todo.